Você sabia que dentre os principais medos que as pessoas têm, em vários países inclusive, está o medo de falar em público, o medo de ser ridicularizado, o medo de começar a gaguejar? Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas fundamentais para que você perca de vez esse medo de falar em público. Então, medo de falar em público é um dos grandes inimigos de muita gente, inclusive que quer fazer concurso para a área militar. Muitos me perguntam se, quando estiverem na formação, ou até mesmo depois que se formarem, terão que obrigatoriamente falar em público, né? Se apresentar para pessoas, para grandes grupos. E para você que quer ser um militar, eu tenho que te dizer que sim, você vai por diversas vezes ter que apresentar ideias, apresentar palestras, dar ordens para grupos, né? Emanar ordens para grupos de pessoas. Então você que quer ser militar, você vai ter que sim ser um líder. E é impossível você ser um líder sem saber se comunicar, sem saber transmitir as suas ideias, transmitir instruções, transmitir informações para outras pessoas. E não existe, na verdade, nenhum bicho de 7 cabeças em falar em público. Isso é, como qualquer outra ferramenta, como qualquer outra habilidade, algo que você pode desenvolver ao longo do tempo. Não é à toa que lá na sua formação na AMAN, por exemplo, você vai ter aulas disso, você vai ter aulas de oratória. Mas mais do que aulas de oratória, você vai ter a oportunidade de praticar isso, de praticar essa sua comunicação muitas e muitas vezes. Tá? Então, em diversas ocasiões, você vai ser colocado em situações onde você vai ter que transmitir informações, transmitir ordens. Isso vai acontecer durante toda a sua formação e durante toda a sua vida como militar. E para você que não quer ser um militar, né, para você que quer fazer um vestibular, quer se especializar em alguma outra profissão, muitas vezes sim, você vai ter que ter uma boa capacidade de comunicação. Você já imaginou um advogado que não consegue defender o seu cliente? Você já imaginou um médico que não consegue passar as instruções ali para a sua equipe de uma forma clara? Você já pensou ali num administrador que não consegue gerenciar uma equipe? Então você sim vai ter que, independente de qual seja a sua área de atuação, desenvolver ferramentas, desenvolver a sua habilidade de se comunicar com pessoas. E eu elenquei aqui, pessoal, 5 dicas práticas para que você desenvolva essa sua capacidade de falar em público e perca logo esse medo, tá? A primeira delas é: participe de atividades em que a interação se faz necessária. Então, no meu caso, por exemplo, lá na minha adolescência eu praticava, né, desde os meus 12 anos de idade, eu praticava atividades físicas em esportes coletivos. Então, basicamente, durante toda a minha adolescência eu fiz basquete, mas eu também fiz outros esportes. Eu pratiquei artes marciais, eu fiz futebol, eu fiz vôlei, eu fiz diversas atividades. Só que a atividade, o esporte que eu mais me dediquei, então eu joguei ali dos meus 12 anos até o final da minha formação, praticamente na AMAN, foi o basquete. E o esporte coletivo ele é muito bom porque ele te obriga a trabalhar com outras pessoas em prol de um objetivo comum. Então, essa é uma dica que eu dou para você que tem filho mais novo ou para você que quer desenvolver essas suas habilidades em você mesmo. Tá? Então, faça algum tipo de atividade física em grupo. Então, de repente participa de um grupo de corrida, vai fazer crossfit, vai fazer jiu-jitsu se você gosta, com uma equipe. Tá? Procura essa interação, pratica qualquer tipo de atividade coletiva, participa de um grupo lá na sua igreja, onde você tem que interagir com pessoas, onde você tem que fazer leituras na frente de outras pessoas, onde você tem que realizar estudos bíblicos na frente de outras pessoas. Isso tudo vai fazer com que as suas habilidades de oratória, as suas habilidades de comunicação se desenvolvam naturalmente. Tá? Por quê? Isso, né, nada mais é do que comunicação. E comunicação você vai utilizar durante toda a sua vida, independente da sua profissão. Agora, lógico, algumas profissões mais do que outras, mas a comunicação é extremamente importante. Uma outra coisa que eu anotei:
para que você saiba, é a sua preparação intelectual. Então, quando você vai falar com um grupo de pessoas sobre um determinado tema, é importante que você se prepare intelectualmente. Você tem que saber sobre aquilo que você está falando. Por mais que seja um assunto que você já é expert, um assunto que você já domina, é importante que você realize uma preparação prévia. E para isso, né, eu te dou a terceira dica, que é conhecer a sua audiência. Conhecendo a sua audiência, você vai verificar, né, você vai ter na sua cabeça quais que são as dúvidas que podem surgir sobre esse tema. E aí você já estuda formas de responder essas perguntas. Então, qual que é a faixa etária da sua audiência? A maioria são homens, mulheres? São casados? São solteiros? Né? Cada grupo vai exigir de você um tipo de comunicação diferente. Né? Você pode falar sobre o mesmo tema para grupos diferentes e você vai ter que abordar cada grupo de uma forma diferente. Então, se prepare intelectualmente, tendo por base os seus conhecimentos do seu público-alvo. E uma quarta dica que eu te dou é ensaiar. Ensaie bastante. Então, de preferência, ensaie em dupla ou com um grupo de amigos, pessoas que trabalham com você. Peça para que aquelas pessoas assistam uma apresentação sua, façam perguntas, porque é melhor que você erre ali com elas, é melhor que elas te deem um bisu ali, ó, melhora isso, melhora a tua postura, melhora, de repente você tem um vício de linguagem, você fica falando muito né, ou você tem qualquer outro tipo de linguagem, e essas pessoas, peça para que elas te orientem nesse sentido, para que você melhore a sua oratória, melhore a sua postura, a sua linguagem corporal, tá? Então ensaia bastante, essa é a quarta dica. E a quinta dica que eu te dou é praticar. Tá? A prática é que vai te levar a fazer isso com mais e mais e mais maestria, atingindo a perfeição com muita prática. Então você tem que praticar muito. A prática é que vai fazer com que você fique bom. Não tem como você ser um bom orador, né? Ser alguém que palestra sobre diversos temas, se você não pratica, se você não ensaia. Muitas vezes o ensaio que você pode fazer é justamente você fazer uma determinada apresentação e gravar essa apresentação. E aí você pode assistir isso depois. Você já fez isso? Faz isso uma vez e deixa aqui nos comentários aqui abaixo o que é que você achou. Tá? Então pega um determinado tema e grava. Assim como eu estou gravando aqui esse vídeo, grava e depois você assiste. Assiste você falando e aí de repente você vai ver que algumas coisas você nem sabia que você falava com grande frequência, alguns vícios de linguagem, alguns vícios de linguagem corporal, tá? Então faz isso, eu tenho certeza que essa técnica vai te ajudar muito. Filma você, grava, né, você dando uma palestra, falando sobre determinado tema, e você assiste ou compartilha ali com seus amigos, né, e pede para eles darem a opinião deles para você. Agora é importante que você saia da sua zona de conforto. Entenda que para melhorar a sua capacidade de falar em público, você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que se colocar em situações desconfortáveis, tá bom? Então essas são as 5 dicas e depois eu quero que você comente aqui abaixo como foi o seu teste, tá? Como que foi esse seu teste aí que você gravou e se assistiu, o que é que você viu, né? E aí pratica isso mais vezes, grava 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes e aí com o tempo com certeza você vai ficar cada vez melhor, beleza? Espero que você tenha gostado, curte aí o nosso vídeo, deixa aqui seu comentário se você tem alguma dúvida sobre o tema e compartilha com seus amigos aí para que eles também peguem esses bizus, beleza? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tchau, tchau!